Olá, eu vou apresentar o meu projeto intitulado Atributos Funcionais de Plantas em Fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual com presença de Atta secdens subropilosa. As formigas cortadeiras dos gêneros Atta e Acromyrmex são herbívoros generalistas que têm grande importância nos ecossistemas neotropicais. Elas exercem diversos efeitos, desde sobre a população de plantas até sobre o ecossistema como um todo, e por conta disso elas são muitas vezes definidas como engenheiras de ecossistemas. Entre esses efeitos destaca-se a herbivoria, que é o foco do presente estudo. A herbivoria ela pode alterar o crescimento, a reprodução e a sobrevivência das espécies mais cortadas. Mas embora elas sejam generalistas, elas apresentam certa seletividade durante o forrageio. Então, plantas que possuem defesas químicas ou físicas, elas vão ser menos palatáveis, enquanto plantas que têm menos dessas defesas químicas ou físicas e têm um maior conteúdo nutricional se tornam mais palatáveis. Os objetivos desse trabalho foram investigar atributos funcionais de plantas e as suas correlações com a presença e ausência de ninhos de Atta secdens subropilosa, visando detectar padrões que expliquem suas preferências de forrageamento, de modo a permitir uma melhor capacidade de previsão sobre a dinâmica de longo prazo dos fragmentos florestais. Bom, então foram selecionados 9 fragmentos florestais da Mata Atlântica do norte do estado do Paraná, que fazem parte do projeto PELDMAMP, e a coleta de dados já tinha sido realizada por Garcia em 2018. A partir de um levantamento dos regenerantes lenhosos nativos, foram selecionadas as espécies mais abundantes para serem avaliados os atributos funcionais. E a densidade de ninhos foi avaliada por meio de transectos em faixas de 250 metros de comprimento e 20 metros de largura, que foram alocados da borda para o interior dos fragmentos. E essa é a lista dos 12 atributos funcionais que foram pesquisados em bibliografia ou produzidos em laboratório. Então, a gente tem a deciduidade, a densidade específica da madeira, a massa das sementes e o ambiente, que são atributos ecológicos, o carbono foliar, o nitrogênio foliar e a razão carbono-nitrogênio foliar, que são atributos nutricionais, a área foliar específica, a espessura foliar e os tricomas foliares, que são atributos de defesas estruturais, o látex foliar e os taninos condensados, que são atributos de defesas químicas. Os atributos espessura foliar e área foliar específica foram medidos em laboratório a partir de procedimentos metodológicos contidos em Pérez Arguindegui e colaboradores. E os taninos condensados foram quantificados pelo método de Hagerman e Butler de precipitação de proteínas. Os valores de nitrogênio e de carbono foliar foram medidos pela Embrapa e os atributos tricomas e látex foliar, assim como os atributos ecológicos, foram retirados de bibliografias específicas e de banco de dados. Para a análise dos dados, primeiramente foi feita uma análise de similaridade e um escalonamento multidimensional não métrico para comparar a composição florística entre as áreas com presença e ausência dos ninhos. E posteriormente foi avaliada a composição funcional. Então, para avaliar a composição funcional, primeiramente foi realizada uma matriz de correlação com o coeficiente de correlação de Spearman com os 12 atributos funcionais, para analisar quais estavam correlacionados entre si. E dentre os atributos funcionais correlacionados, foram selecionados para as próximas etapas os que tiveram uma maior correlação com a variável presença ou ausência dos ninhos, que era a variável resposta. E o conjunto de dados restantes foi submetido a uma análise dos componentes principais, que é a PCA, para verificar se os atributos formavam ou não os grupos funcionais. E de forma complementar à PCA, cada atributo funcional também foi comparado com os grupos com e sem ninho, por meio do teste de Mann-Whitney. Bom, aqui estão os resultados da NMDS da Anozin, que a gente usou para comparar a composição florística entre as áreas, com presença e ausência dos ninhos, e aqui a gente consegue ver que não houve uma formação de grupos distintos, o que reflete uma semelhança na composição florística entre as áreas com presença e ausência dos ninhos. Aqui são os resultados da PCA e do teste de Mann-Whitney, e aqui na PCA a gente tem os 8 atributos funcionais que foram selecionados depois da matriz de correlação. Então aqui a gente consegue ver que não houve uma formação de grupos funcionais, e no teste de Mann-Whitney a gente consegue ver que não houve uma diferença entre os atributos funcionais nas áreas com presença e ausência dos ninhos,
o que reflete também a semelhança na composição florística entre as áreas. Bom, ao contrário do que era esperado, os nossos resultados mostram que as colônias de Atta secdens subropilosa não causaram efeito sobre a vegetação das áreas de estudo. Isso pode ter acontecido por vários motivos. Um deles é que os ninhos amostrados podem ter se estabelecido depois dos indivíduos regenerantes que foram analisados, e dessa forma ainda não houve tempo para que elas causem efeito sobre a assembleia de plantas, mesmo quando a gente está considerando apenas plantas juvenis, com altura a partir de 1 metro e até 2 centímetros de diâmetro da altura do peito. Além disso, os ambientes amostrados, que são bordas florestais, podem oferecer muitos recursos para essas formigas, de uma forma que a atividade de forrageio não exerce impacto significativo sobre nenhuma espécie em particular, mas esse impacto ele seria diluído em muitas espécies, o que é compatível com o caráter generalista da espécie e também com a complementação de recursos na matriz agrícola, que foi observada durante os trabalhos de campo. Essas características elas corroboram com a teoria do forrageamento ótimo, que prediz a coleta de todas as fontes de alimento potenciais presentes na área de forrageamento e uma modulação do forrageamento visando sempre o melhor custo-benefício. Mas são necessários estudos de longo prazo com reamostragem de locais com a presença conhecida e datada das formigas para elucidar a relevância dos atributos analisados. Além disso, também é preciso analisar mais amostras com a maior variação na abundância de formigas, já que esses herbívoros são capazes de expandir as suas preferências alimentares de acordo com as condições ambientais. Gostaria de agradecer ao meu orientador, José Marcelo Torresan, e a Jéssica Garcia, que também me orientou durante todo o processo. Agradeço a toda a equipe do Labre, entre colegas e técnicos de laboratório, e também agradeço a CAPES pela bolsa concedida a mim e a CNPq e Fundação Araucária pelo apoio ao PEL de MAMP.